Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o governo João Goulart, né? Quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, deixou a política muito instável. Vários segmentos disputavam poder, a estratégia de sedutar o parlamentarismo do Brasil serviu para agradar o partido do governo e a oposição. Dessa forma, João Goulart poderia assumir a presidência, mas seus poderes seriam muito reduzidos. Esse sistema durou pouco tempo. No plebiscito de 1963, a população votou não, retornando assim ao presidencialismo. Reformas de base são políticas de transformação profunda das estruturas econômicas e sociais. As propostas de Jango incluíam reformas no sistema bancário, urbano, administrativo, das leis, dos impostos e a reforma agrária. Militares, empresários, políticos de oposição e a classe média urbana se revoltaram contra essas reformas de base. Apesar de não ser um comunista, João Goulart foi fortemente atacado pela burguesia liberal da sociedade brasileira. A sua principal proposta de governo era fazer uma modernização do sistema capitalista com reformas de base, como a estatização de alguns setores. Isso acabou afetando alguns interesses dos empresários que, atrelados no contexto da Guerra Fria, provocaram um espírito de terror na população, ao afirmar que o presidente estaria aliado aos interesses dos comunistas. É sempre assim, né, na história. O bode expiatório sempre são os comunistas. O grupo que mais temia as ideias comunistas era a classe média. Por não compreender muito bem a ideologia do comunismo, acreditava que o governo ia confiscar todos os seus bens e distribuí-los aos pobres. As críticas se dirigem a quem ele chama de reacionários e minoria privilegiada. O presidente visava mobilizar os militares para apoiar as reformas propostas por seu governo e evitar um possível golpe articulado pelos setores da oposição. O manifesto, escrito após a renúncia de Jânio Quadros, demonstra a posição contrária dos militares em relação à posse do vice-presidente João Goulart, acusado de ser comunista. Né? É sempre o mesmo xingamento. Assim como a esquerda chama os outros de fascista, a direita chama os outros de comunista, comune, né? São xingamentos que esvaziam o significado do termo, que não conseguem definir os movimentos históricos que acontecem, que ocorrem, né? Nem todo mundo, né? O próprio Jango não era um comunista, né? Podemos dizer assim, queria uma revolução do proletariado. Queria fazer algumas reformas, né? Um reformista, muitas vezes, tem conservador reformista. O Augusto Conte, por exemplo, era um reformador social e reformista, né? Um conservador e um reformista, porque ele queria uma reforma da sociedade, ele percebia que o capitalismo precisava de algumas reformas, de alguns aparos ou reparos, né? E por isso, mas ele não queria uma revolução, porque já tinha percebido que a Revolução Francesa havia sido muito violenta. As revoluções, de forma geral, são violentas e destruturam as bases da sociedade. Então é isso aí. Até a próxima.